Oi meninas, hoje é o meu primeiro vídeo e eu tô muito feliz de fazer esse devocional. Espero muito que quem estiver assistindo sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, que possa sentir a presença de Deus da mesma forma que eu sinto todas as vezes que eu leio esse devocional. O devocional que eu faço, ele é de um livro, então eu vou deixar o livro aqui embaixo para caso vocês queiram ler ou que tenham interesse, enfim. Mas para iniciar, tá um pouco desatualizado porque essa passagem que eu peguei do devocional, na verdade, é do mês de abril. Ele é dividido em meses e cada dia do mês, mas esse de abril me toca muito todas as vezes que eu leio. Vou passar para vocês e eu espero muito que o Senhor abençoe cada um de vocês e que vocês sintam-se abraçadas pelo Espírito Santo. Meu refúgio és tu no dia do mal. Jeremias 17:17. O caminho do cristão não está sempre brilhando com a luz do sol. Ele tem suas estações de trevas e tempestade. De fato, está escrito na palavra de Deus: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Provérbios 3:17. E é uma grande verdade que a religião é pensada para dar ao homem alegria aqui abaixo, bem como felicidade acima. Contudo, a experiência nos diz que se o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Por vezes essa luz é eclipsada. Em certos períodos, as nuvens cobrem o sol do crente, e ele caminha em trevas e não vê luz. Há muitos que se alegraram na presença de Deus por um período. Eles se aqueceram com a luz do sol nos estágios iniciais de sua carreira cristã. Andaram ao longo de verdes pastos. Salmos 23:2. Ao lado das águas tranquilas. Porém, de repente eles percebem o glorioso céu nublado, em vez da terra de Gozém. Gênesis 45:10. Eles têm de percorrer o deserto arenoso, em lugar de águas doces. Encontram ribeiros agitados, largos para seus gostos. E dizem, com certeza, se eu fosse um filho de Deus isso não teria acontecido. Oh, não diga isso. Tu que estás caminhando na escuridão. Os melhores dos santos de Deus têm de beber o absinto. O mais querido de seus filhos teve de carregar uma cruz. Nenhum cristão desfruta de incessante prosperidade. Nenhum crente pode sempre manter sua harpa longe dos salgueiros. Salmos 137:2. Talvez o Senhor tenha lhe designado no início um suave e límpido caminho, pois você era fraco e tímido. Ele temperou o vento para a ovelha tosquiada. Porém, agora que você está mais forte na vida espiritual, você deve passar pelas experiências mais duras e maduras dos filhos adultos de Deus. Precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o galho podre da autoconfiança e para nos enraizar mais firmemente em Cristo. O dia mau nos revela o valor da nossa gloriosa esperança. Esse é um dos trechos que mais me deixa comovida. Quantas vezes a gente se deixa pensar que a vida cristã é um mar de rosas? Como que tantas vezes a gente permite que esse pensamento nos deixe em súbito terror. É como se fosse necessário que a nossa vida fosse perfeita o tempo todo e que pudéssemos gozar de alegria incessante em coisas materiais, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, dentro de um relacionamento e até mesmo dentro da igreja. E aí nós conseguimos compreender o que Paulo quis dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16, que ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É muito comum que a gente venha passar por aflições. E é muito comum que isso aconteça na nossa caminhada cristã. É muito comum que a gente perceba certas reviravoltas acontecendo. Tá tudo bem e depois tá tudo ruim. Só que é necessário que a nossa leve e momentânea tribulação produza em nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Então, esse pensamento já me atribulou diversas vezes. O pensamento de que tem que estar tudo sempre bem. E de que tá tudo tão difícil, porque não é um pouco mais fácil. Esse pensamento é muito, muito, muito errôneo. Não são as coisas terrenas que realmente importam. Na nossa caminhada cristã, o que realmente importa é o peso da glória. E se você tiver que chorar, ou se você tiver que sofrer, se você tiver que passar por dificuldades, não se esqueça que o seu refúgio é o Senhor, até mesmo nos dias maus. Nos dias bons e nos dias maus, nos dias tempestuosos, naqueles dias que a gente não sabe nem por onde começar de tanta dor que a gente está sofrendo. Todos esses momentos da nossa vida, eles são motivos de reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer a nossa pequenez. E aí a gente para um pouco de pensar nas dificuldades e começa a se alegrar na presença do Senhor, porque Ele conhece todas as nossas aflições e sabe o peso que essas aflições estão tornando em nosso coração, em nosso espírito. O caminho da fé não é um caminho fácil, é árduo, mas Cristo é a razão de caminharmos. Tudo se torna mais leve quando deixamos Ele tomar conta do nosso ser e nos entregamos por completo na presença do Senhor. Então, meninas, eu espero muito que vocês sejam abençoadas, que vocês sejam edificadas, que vocês possam sentir o abraço do Espírito Santo e entender que não existe provação alguma que supere o peso da glória que nos está preparado.